Olá, Natália! Boa noite! Seja bem-vinda! Tudo bom? Saudades! Esperando você para uma nova live. Karine, boa noite! Seja bem-vinda! Muito bem-vindos! Tânia, bem-vinda! Que legal! Boa noite, pessoal! Vamos aproveitar e clicar aí nesse aviãozinho e vamos convidar nossos amigos, professores, familiares, quem vocês quiserem convidar para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre habilidades básicas. A gente teve algumas perguntas, vamos procurar responder as perguntas sobre habilidades básicas. Vamos lá, convidem seus amigos aí. Eu já convidei bastante gente. Muito bom. Adriana, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá, convidar os nossos amigos para a gente falar sobre habilidades básicas. Interessante mesmo. O que são essas habilidades básicas, né, Karine? Então, gente, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos continuar falando sobre habilidades básicas. Na verdade, a gente já começou semana passada. Inclusive, eu gravei alguns vídeos, já são 2 vídeos que eu postei lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, dá um pulinho lá quando terminar a live. Por exemplo, Mara Rúbia Martins no YouTube. Ou então, você entra aqui na bio, aí você clica lá, tem canal do YouTube. É só você clicar, você já cai no YouTube. Aí você procura lá, eu tive olhando agora, a gente tem 148 vídeos, a gente vai chegar essa semana a marca dos 150 vídeos. Então é muito vídeo, não precisa assistir todos, claro, de uma vez, você pode assistir várias vezes, mas às vezes tem algum assunto que te interesse, né? Então vá lá nos seus assuntos, primeiro aqueles que te interessam, assista. Se você gostar, dê um like, compartilhe com outras pessoas, com outros colegas, com outras famílias. E o principal, gente, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos, mas não se inscreve no canal. Aí o que acontece? Quando eu posto, você não recebe a notificação e também o nosso canal não cresce no YouTube. É importante que ele cresça justamente para a gente poder divulgar e para a gente ter mais recursos. O YouTube, ele dá mais recursos para quem tem mais seguidores, tá? Então, vocês, por gentileza, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Quem quiser cair direto, vai aqui na minha bio e já vai direto para lá, tá bom? A Carla Castro vai me enviar o material, ainda não me enviou. E eu também hoje não tive tempo, que eu participei de vários eventos comemorativos pelo Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Só que a gente vai, vamos dizer assim, trabalhar esse tema durante toda a semana. Então hoje eu estive em vários lugares, assim, virtualmente, falando sobre esse tema, tá? Então, assim, assim que a Carla me enviar e eu tiver tempo de olhar, eu vou postar lá no Telegram os livros que ela indicou. Mas só para avisar para vocês, quem assistiu a live de ontem e gostou, eu já marquei com a Domitila. Ela vai falar conosco sobre o programa de enriquecimento instrumental, sobre um dos P's, né, que a Carla falou ontem. Eu já convidei a Domitila e ela vai falar conosco. Eu vou avisar para vocês, programa de enriquecimento instrumental pela representante do PEI aqui no Brasil,
tá bom? A gente conseguiu falar, ela gentilmente aceitou o nosso convite, ok? Então vamos lá, já convidaram seus amigos? Eu vou passar aqui, vou ver se tem alguma pergunta. A gente já tem perguntas também que as pessoas fizeram, tá? Sobre habilidades básicas, tá? Vamos ver aqui. Não sei. Karine, obrigada pela sua participação. Não sei por onde começar com os meus, porque. Com o meu, né? Deve ser porque ele não come. Opa! Então aí a gente tem uma questão importante de alimentação. Então, Karine, vou te dar algumas sugestões, tá? Primeiro, se você puder entrar em contato com um terapeuta ocupacional, ele vai poder te ajudar fazendo uma avaliação. Às vezes pode ser uma questão sensorial. A gente já fez uma live aqui falando sobre seletividade alimentar. Procura lá no canal do YouTube, como eu falei, vê pelo título, ou então você escreve Seletividade Alimentar Mara Rúbia Martins. Aí vai ter o título ou próximo e você vai ver, tá? Então ela deu algumas sugestões aí de trabalhar com essa questão da seletividade alimentar. Uma outra sugestão é procurar um fonoaudiólogo, porque pode ser, por exemplo, que tenha alguma questão na língua, a língua com aquele freiozinho preso ali. A Débora Carvalho, também a nossa fonoaudióloga, já falou como é difícil para as pessoas comerem se for essa questão. Então, assim, o pediatra também, ele vai poder olhar essa questão, mas também pode ser aquela questão da inflexibilidade de pensamento que a gente conversou aqui com a Dani, do TEA em Família, que também a gente tem uma live lá. Procura inflexibilidade de pensamento. E se for isso, por isso que eu dou várias sugestões, porque a gente não sabe o que na verdade a gente precisaria conhecer a pessoa, né? Então, se for a questão da inflexibilidade, é justamente introduzindo e quebrando isso aos poucos. Começando, por exemplo, pelo foco de interesse dele. Se for um personagem, então esse personagem agora vai comer também, e aí você vai dar comida, o personagem é que vai dar comida para ele. Alguma coisa nesse sentido, para ir quebrando aí essa inflexibilidade. Por quê? Porque às vezes tá muito cômodo só uma comida mais líquida e mais pastosa. Só que eles precisam da comida sólida, né? Por causa dos nutrientes, claro, mas também por uma questão fonoarticulatória, tá? Então eles precisam fazer esse movimento, comer fibras, alimentos mais sólidos, justamente para fazer esse exercício e conseguir falar também. É um exercício fonoarticulatório ali que é importante. E na base da brincadeira. Agora, é importante que você tenha aí um profissional para fazer essa avaliação, Karine, para ver por que ele não se alimenta, né? Por que ele não come. Só algumas sugestões, né? Conhece o básico, cor, letras, nada. Mas o importante, Karine, assim, que nós vamos falar essa noite, é justamente isso. Vamos fazer a avaliação das habilidades básicas, tá? São inúmeras, mas principalmente, por exemplo, como é que tá essa questão do olhar dele, do foco de olhar, para ele prestar atenção? Como é que tá essa atenção dele, para você começar a apresentar essas cores aí, de novo, né? No foco de interesse dele, em algum desenho, algum brinquedo que ele goste, começar a mostrar as cores. Olha, camiseta azul, o outro tá com verde. E ir falando as cores, e num processo lúdico e devagar. Não trabalhar, por exemplo, se o seu objetivo for cores,
uma cor de cada vez, até que ele domine, até que ele comece a identificar essa cor em vários lugares, em vários objetos e vai ampliando. Quantos anos ele tem, Karine? Educa com amor. Vamos mandar aviãozinho, pessoal. Isso mesmo, esse aviãozinho aí, ó, é para vocês convidarem os seus amigos. Obrigada aí pela força. Vamos ver quem mais tá aqui. Observatório de Alice, bem-vinda. Cleusa, que bom estar participando de mais uma live. Eu é que agradeço. O TI da Alfabetização, Centro de Ensino Especial 1 de Brasília. Luci Félix, muito bom. Daiane, Mercedes, Marcinha Cristina, Neto Silva. Ó, o pessoal tá dizendo que convidou. Elma Brito. Oi, Elma. Elma, lá de Parnaíba, lá no Piauí, né? Não, Elma. Pereira Montanguini. Professor Alê. Desculpe, saiu errado. Quis dizer que ele não conhece nada de cor e números. Isso, quantos anos ele tem? Este assunto é muito bom. Hilda, educar com amor. Eu tive muitos problemas com a seletividade, principalmente a texturas e cheiros. Então, ó, a Educa com Amor já falou aqui. No caso dela, lá do filho dela, a questão é sensorial. Viu? Por isso que a gente precisa perceber. Se a questão for sensorial, por causa da textura, por exemplo, vamos dizer, da textura do alimento ali na boca, que não tá legal, ele vai resistir. Tem meninos, por exemplo, que já se adaptaram tanto com o líquido e o pastoso, que quando você parte pro sólido fica difícil. E fica mesmo, gente. É uma exigência maior, mas necessária. Tá? É necessária para articulação, para os movimentos fonoarticulatórios, para fala, e é necessário também para a constituição. A gente precisa também diversificar aí esses alimentos. Então, se for uma questão de textura, de cheiro, que é bem sensorial também, tem que procurar um terapeuta ocupacional, tá? Aí depois, se você quiser, a gente pode indicar alguns terapeutas ocupacionais aí para fazerem uma avaliação do seu filho, para ver se é alguma coisa ligada ao sensorial, de especialidade ali do terapeuta ocupacional. Meu pai chegou. Oi, pai. Eu vou falar com vocês hoje mais tarde, que depois da live eu tenho uma reunião. Rogério, obrigada. Iracilda Caldas. Iracilda tá aqui todos os dias. Obrigada, Iracilda. Maria Aparecida. Isabel. É difícil, mas não pode desistir. Exatamente, Educa com Amor. Isso que a gente vem falando aqui. A gente não pode desistir. E outra coisa, precisa ser intenso, ou seja, sempre. A gente não pode fazer hoje e amanhã não. Por quê? Porque se trata, por exemplo, da alimentação, né? Nesse caso que a gente tá falando aqui. O pessoal do Centro 2, Centro de Ensino Especial número 2 de Brasília, obrigada. Cláudia Veras, obrigada. Mara, minha questão, eu sou autista. Você é autista adulta. Que legal! Como é seu nome? E a família quase toda está no espectro. Meu irmão também teve o mesmo problema. Todos aqui tiveram o mesmo problema, os problemas sensoriais de cheiro e texturas. E aí, Educa com Amor, vocês resolveram esse problema de cheiros e texturas? Como é que foi? Conta pra gente. Olha, a família dentro do espectro. Kátia Souza, seja bem-vinda. Fabiana. Fabiana, minha prima, Fabiana de Nato. Seja bem-vinda, um beijo no tio Omar. Sônia Mesquita.
A Rogéria diz que está virando um hábito participar das lives. Muito obrigada. Então, gente, se a questão for sensorial, você já percebeu, terapeuta ocupacional, tá? Por quê? Porque eles vão fazer, né, o terapeuta vai fazer uma avaliação e vai te dar aí as diretrizes de como você pode introduzir os alimentos de uma forma paulatina. Um por vez ou um grupo por vez, ele vai te orientar. Agora, o interessante nessa questão da seletividade alimentar é você ir fazendo devagar também. Não é querendo que ele coma de uma vez um monte de coisas e variados e diversificados. Ele vai ficar aí com raiva se você ficar, vamos dizer assim, insistindo para que isso aconteça, tá? Então, assim, é bem devagar. Tem alguns casos que o terapeuta indica você colocar, assim, uma farinhazinha de outro alimento, mas eu já tenho depoimento de mães que não adianta, que ele sabe que tem ali um outro alimento que você introduziu. Então, para uns vai funcionar, para outros não. Então, assim, você precisa ver aí quem é o seu filho, quem é a pessoa que você vai querer introduzir os alimentos. Mas muitas vezes, gente, a questão da seletividade, a gente vai precisar de ajuda, tá? Já aconteceu comigo também, eu sou professora e em sala de aula a gente já conseguiu quebrar muito. Por quê? Ele vendo os coleguinhas comendo. E aí a gente ressaltando isso. Ou a professora comendo também. Então, poxa, ele tá vendo que a professora tá comendo. Ah, Paulinha, oi Paula, tudo bom? Como é que tá o Daniel? Resolveu aí o problema de dente. Daniel tava com dorzinha de dente, com a questão. Nós até falamos aqui sobre a questão de higiene, de tratamento dentário, tá, gente? Com a doutora Maria Helena. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Lá no meu canal do YouTube, a gente tem vídeos de diversos assuntos. Karine, seja bem-vinda. A gente teve uma pergunta hoje de uma colega, professora. Mara, eu tô dando algumas atividades de escrita e a família tem reclamado que ele não faz, que ele, na hora que vê a atividade, sai correndo. Aí eu falei pra ela, vê com a família quanto tempo que ele consegue permanecer sentado, focado ali. Aí ela falou assim, não, a mãe dele disse que ele não fica sentado. Falei, opa, então, você precisa assistir minha live. Hoje à noite, é a Marinalva, eu ainda não vi a Marinalva aqui. Às vezes ela tá entrou o nome de outra pessoa, mas eu falei pra ela, primeira coisa, ele tem que sentar, né? Ele tem que sentar, focar a atenção, né? Outra coisa que você precisa perceber, ele já está na fase do plano gráfico. O que é o plano gráfico? O plano gráfico é papel, gente, é folha. A gente não começa aqui no plano gráfico, na folha, né? A folha, ela não é o concreto, ele tá aqui no plano horizontal. Tem todas, muitas questões que a gente precisa trabalhar antes, tá? Por exemplo, a questão da coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Tem professor que, o menino tem 6 anos, aí dá logo uma caneta, um lápis para ele. Não, a gente precisa ver se ele tem aí esse movimento de pinça, como é que está a coordenação motora dele. Tem a questão também neuronal, se ele consegue aí entrar nesse plano gráfico. Eu tô atendendo um menino agora online. E ele era a mãe colocar um papel na frente dele, ele já embolava o papel, quebrava os lápis. Aí eu fui fazer uma recapitulação lá com a mãe dele, né? E aí, como é que é essa relação dele lá na escola, com lápis e tudo? Aí ela falou assim, a escola dele,
muita coordenação motora fina, muita atividade de escrita. E aí, quando eu fui observar o menino, ele ainda não tá nem conhecendo o seu próprio corpo. A gente precisa trabalhar primeiro o esquema corporal com ele. Ele tá agora que a gente começou a orientar a mãe para trabalhar com circuitos na casa, né? Ele passar por cima do sofá, embaixo da cadeira, rolar na almofada, uns circuitos assim para ele trabalhar bem essa coordenação motora ampla. Vamos trabalhar com a coordenação motora fina, com massinha. Aí ela conseguiu agora argila. Então, daqui a pouco, esse lápis vai entrar na vida dele, mas não é esse lápis assim, fininho, né? A caneta assim, vai ser um pouco mais larga e a gente vai diminuindo até ele pegar. E outra coisa, nós vamos trabalhar com coisas que ele goste, que ele tenha prazer, né? Então, vamos procurar saber qual é o personagem que ele gosta. Então, as atividades vão ter esse personagem que ele tanto gosta, para ele ter prazer de chegar nesse momento. Mas ainda vai demorar um pouquinho. Então, a gente precisa ver, gente, o que o nosso estudante, o que o nosso filho precisa primeiro, né? Ela diz que melhorou aos poucos. O nome dela é Olivia. Oi, Olivia. Melhorei aos poucos. Meu problema e do meu irmão mais velho foram difíceis de resolver, mas o do meu irmão mais novo foi mais fácil porque teve a intervenção antes. Muito bem, Olivia, você falou de uma parte importantíssima e que a gente vem falando esses meses todos aqui nas lives. A intervenção, gente, quanto antes, melhor. Então, se eu já sei ali, meu filho é pequeno, ele já tem ali uma seletividade alimentar, ele só quer comer, só quer beber, né? Só quer alimentos líquidos. Opa, vamos começar com a intervenção o quanto antes, né? Vamos introduzindo alimentos mais sólidos, devagarzinho. Olivia, você toparia falar numa live sobre a sua situação aqui conosco? Se você quiser, já está convidada. Depois você entra em contato comigo que a gente vai marcar. A Paula diz que estão bem, que vai voltar agora em outubro. O Daniel, né? Fizemos atividades da escola agorinha. Que legal, que bom, né? Meus pequenos gostam de morder a escova, tá vendo? É uma questão sensorial, Karine. Já é aí uma dica, né? Assim, não tô dizendo que tá? Mas assim, já é um sinal aí de alerta para você ver essa questão sensorial dos seus. Pelo que eu tô entendendo, são dois filhos. Então, ver um terapeuta ocupacional. A gente vai, eu até já anotei aqui, a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu vou convidar um terapeuta ocupacional para falar dessa questão mesmo da seletividade alimentar. A Isabel, um aluno meu não comia cuscuz em casa, mas na escola ele comia muito bem, pois em casa o cuscuz era salgado e na escola eles servem com um pouco de açúcar. A família ficou muito surpresa. É verdade, Isabel. Inclusive é aquilo que eu tava te falando. Meninos que em casa não comiam na escola porque a professora come, o colega come, tem essa questão. Às vezes é uma questão de tempero, tem um determinado tempero aí, você tá falando, tem um pouquinho de açúcar, então já atrai, né? Aí, com certeza a família deve ir lá na escola pegar a receita. A Paula tá dizendo que o Daniel só faz atividade de pintura o Daniel só faz atividade de pintura. As demais tem muita dificuldade para fazer. Então, Paulinha, vê com a escola se tem como reduzir essas atividades ou fatiar, dividir em várias partes mesmo, em vários pedaços. E aí você em casa vai fazendo a mescla, você vai misturando.
Ó, Daniel, uma atividade de desenho e uma atividade da escola. Uma atividade disso, outra daquilo. E tentar ir fazendo isso e aos poucos você vai aumentando gradativamente essa quantidade de atividades da escola. Agora tem que ver se é a quantidade ou se é a demanda que está muito grande para ele. Por exemplo, uma atividade que ele não consegue fazer. Se ele não conseguir fazer a atividade, então tem que voltar ali. É mesmo, mais ou menos como a gente está falando aqui das habilidades básicas. A gente também tem os conteúdos básicos, os conteúdos acadêmicos básicos. Então, às vezes, o que está sendo cobrado ali de atividade escolar, ele não sabe ainda, ele precisa ali do pré-requisito, né? O que o Alzheimer chama de subsunsores. Subsunsores, pré-requisitos, ou seja, conhecimentos anteriores, tá? Então, às vezes, tem que ver isso, Paula. Ele não sabe ali o que tá antes. Aconteceu com esse menino mesmo que eu tô falando pra vocês, que eu tô trabalhando, sugerindo bastante atividades de coordenação motora grossa e fina, enfim. Mas a gente já tá trabalhando com contagem, com associação número-quantidade, e a escola dele já tá dando situações problemas, operações de adição e subtração, sendo que agora que ele está contando, que ele está associando o número, a quantidade, associando a quantidade de objetos. Então, assim, ó, os conceitos anteriores ele ainda não tem. Então, não adianta a escola estar cobrando operações e situações problemas se ele ainda está na fase de contagem, né? Ele está sendo apresentado para os números agora. E aí, claro que a gente está trabalhando também com as noções. As noções ele sabe, né? Então, por exemplo, ele conta até 5. Então, ele contou até 5. Aí eu falo, agora dá 2 para mamãe. Aí ele conta 1, 2. Quanto que ficou? Aí ele conta 1, 2, 3, tia. Então, ele tá fazendo subtração. Ó, agora você tem 3, a mamãe vai te dar 2. Quanto que vai ficar? Ele sabe, assim, ele contando, ele sabe. Ele está fazendo adição e subtração, mas a gente ainda não está no registro, porque a gente ainda não chegou aqui no momento da coordenação motora fina para ele pegar no lápis. Mas o conceito a gente já está trabalhando. Com números pequenos, a turminha dele já tá com números maiores, mas tudo bem, né? A Olivia, isso mesmo, Mara, tem anamnese bem feita para localizar onde o aluno está. Se não tem o básico, não podemos pular etapas, todas são essenciais. Exatamente, Olivia. Para quem não sabe, gente, anamnese é um questionário, é um conjunto de perguntas que geralmente os profissionais aí da saúde e da educação fazem para as famílias para saber várias coisas. Aí você tem a anamnese desde quando você estava grávida, até quando o menino nasceu, como é que foi ali a primeira infância, enfim. Mas é importante que os profissionais perguntem aí para a família como foi. Por exemplo, no caso da Olivia, que a família dela está dentro do espectro. Então, provavelmente para o irmão dela foi mais fácil, porque por ela e pelo irmão dela já estarem dentro do espectro, quando o irmão chegou, não significa assim, não é determinante que ele vai estar no espectro, mas tem a probabilidade é maior. E outra coisa, a família já fica mais alerta, né? Então, ó, eu já tive problema lá com meu filho, com a minha filha, para comer. Então, peraí, deixa eu já preparar aqui para esse que tá chegando agora, né? Então, aquela coisa que a gente já falou, a intervenção, quanto antes, né? Melhor, para tudo, tá? A Paula, coordenação motora fina do Daniel está muito ruim. Então, Paulinha, vamos lá. A coordenação motora fina dele tá ruim. E como é que tá a grossa? O que é
coordenação motora grossa, gente? Os grandes músculos, os braços, as pernas. Como é que tá? Esse tronco, ele tá com essas habilidades bem desenvolvidas? A gente tem que trabalhar com as duas vertentes. Coordenação motora ampla, coordenação motora fina, tá? Então, às vezes, a gente já cobra aqui a pega, a coordenação motora fina, só que a gente tem que avaliar aí como é que tá essa coordenação motora grossa também. E a gente pode trabalhar juntos, tá? Aquilo que eu falei, vamos dar massinha, cortar papel. A gente deu muitos exemplos assim, cortar mesmo com a mão, não precisa ser com a tesoura, porque a tesoura também já é mais difícil, já vai ser no momento posterior. Então rasga o papel assim, rasga ao contrário, pica um monte de papel. Ah, Mara, ele já tem o hiperfoco de picar papel, então não usa essa atividade, tá, gente? Por quê? Porque, inclusive, eu já tive um estudante que picou os documentos dos pais. Foi lá na carteira, lá onde estava guardado, e picou, porque ele tinha uma coisa, não podia ver papel. Então, claro, vamos pensar em outras atividades que a gente pode dar, tá? De vez em quando eu posto aqui nos meus stories a Fabiana fazendo atividades com o Gustavo, de colocar a linha na agulha. Agora ele tá pegando conta-gotas. Olha que interessante. Ela colocou a anilina na água, aí ele enche o conta-gotas e coloca num vidrinho com a boca assim fechadinha. Então, ó, tá trabalhando com a habilidade óculo, o olho, manual, ó, coordenação motora fina. Ele tem que encher o vidrinho com aquela água, tá? Você pode fazer também com esponja, tá? Coloca a água assim num balde, aí a esponja, e ele tem que colocar dentro de uma garrafa PET, por exemplo. Então, assim, são inúmeras atividades que a gente pode fazer para trabalhar a coordenação motora fina. Pode fazer campeonato se você tem 2, 3 filhos, ou então, não, só tem um, mas pode ter uma competição. Vai ser a mamãe, o papai e o filho, né? E pensar em atividades para trabalhar a coordenação motora fina. Olha, Neide Morrinhos de Goiás. Oi, Neide! Seja bem-vinda. Conheço Morrinhos. Passei muito aí para ir para Caldas Novas. Joelma, seja bem-vinda. A Karine, meus filhos fazem terapias desde os 2 anos, mas não parecem ter evoluído nada. Karine, vamos pensar aí. Você começar a observar os seus filhos. Inclusive, eu tô pensando, e vai ser pra logo, tá, gente? Eu tô aqui formulando alguns itens de habilidades básicas pra gente observar. Não é nada muito difícil, não. É tipo um checklist, tá? Mas assim, coisas básicas. E aí você começar a observar e marcar se eles fazem ou não. Se eles não fizerem, você vai marcar que não faz. Eles fazem, mas com muita dificuldade, eu preciso ajudar e tal. Aí você vai marcar. E aí, no final, selecionar aquelas que eles estão quase fazendo, tá? E aí a gente vai intensificar essas e aos poucos a gente vai ampliando. Trabalhar com habilidade básica, gente, é bacana. Por quê? Porque a gente trabalha, vamos dizer, o nosso olho, né? Tá ali em determinada habilidade. Só que você não trabalha só ela. Quando você tá trabalhando aquela determinada habilidade, vem outras tantas junto. Essa habilidade mesmo de se alimentar, né? De diversificar os alimentos. Você pode trabalhar muita coisa ali, né? Você pode... Lembra da semana passada que a gente estava trabalhando, né? A habilidade de focar o olhar, né? Então, assim, você pode pegar a colher, olha só, vou colocar. E aí você traz a colher, e aí
ele segurando, então, mesmo que ele segure a colher assim, ele já tá trabalhando a coordenação motora. Mara, ele ainda não faz isso, então você ajuda ele a trabalhar com essa questão da coordenação motora, que horas que vai abrir a boca, tem que mastigar. Então, assim, são várias coisas que a gente pode trabalhar. Então, Karine, vamos observar aí o que eles, né, são dois, o que eles fazem e o que eles ainda não fazem, tá? E com certeza são diversos, né? São dois, então cada um é um ali. Às vezes você vai precisar trabalhar mais com alguma determinada coisa e com outro mais outra coisa. Enfim, é observar ali o que eles precisam nesse momento, tá? Então, assim, se eles mantêm esse contato visual, porque às vezes eles olham, mas não olham muito. E aí, quando você vai mostrar alguma coisa, você precisa que eles te olhem para você dar um modelo para eles, por exemplo, né? A Olivia diz que topa. Olivia, então eu vou anotar aqui e depois eu entro em contato com você, tá? Ou então você pode entrar em contato comigo, a gente vai marcar e você vai contar a sua história aqui pra gente, tá bom? Isso, a Paulinha diz que ele melhorou. Gustavo, seja bem-vindo. Verdade, tem escolas bombardeando e muitas vezes quantidade não é qualidade. Sim, uma das minhas frases, Olivia. Quantidade não é qualidade, tá? Então, vale muito mais a pena a gente investir na qualidade do que na quantidade. Por isso que eu sempre falo, vamos dividir em várias partes, né, aquela atividade. Eu preparei 3 atividades hoje. Não, às vezes é melhor eu fazer uma bem feita ou uma com pouca ajuda do que eu ter que fazer as 3 ajudando muito. Ou então, gente, gastando muita energia. Tipo assim, obrigando o menino, olha, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, assim, a gente perceber aí essa dosagem. Agora, uma coisa importante, não esqueçam de estruturar, de organizar essas atividades. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube, tá escrito rotinas, tá? Eu dou alguns exemplos. A Dani, do Teia em Família, enviou um material de rotina, tá lá no Telegram, tá? Para vocês imprimirem. Então, sugestões de rotinas. É importante, gente, que tenha uma estruturação. Quando eu falo em rotina, não é fazer a mesma coisa igual todo dia. Quando a gente fala em rotina, é organizar o dia, organizar ali a estrutura do seu dia. E a gente tem que organizar de uma forma que eles entendam, para eles poderem entrar nessa rotina. Então, se eu tô vendo que a quantidade tá muito extensa, né, como a Olivia tá falando, eu vou diminuir a quantidade e vou me esmerar na qualidade, tá? E posso passar isso para a escola. Eu sou mãe, eu não posso falar. Sim, você pode falar. Olha, professora, você passou 3 atividades, a gente só conseguiu fazer uma, mas foi bem bacana, porque ele conseguiu fazer, porque agora... E aí você colocar os pontos positivos, né? Como a gente viu na live de ontem com a Carla Castro, da Clinapse, eles têm direito aí ao plano educacional individualizado. Então, às vezes, a escola realmente não sabe quem é o nosso filho hoje. Primeiro, gente, vamos pensar. As aulas praticamente começaram em fevereiro. Março, a gente já teve o distanciamento social. Então, essa escola teve 1 mês para observar o estudante. E o estudante de março não é o estudante de setembro. É outro, tá? Então, por exemplo, dependendo do estudante, dependendo do que foi feito na vida dele aí nesses 6 meses, ele regrediu em algumas habilidades. Por quê? Porque elas não foram trabalhadas, tá? Inclusive, já tive uma demanda hoje. Mara, ele já não usava fraldas e agora voltou para as fraldas. Falei, opa!
Então vamos ver por que ele voltou para a fralda. Aí vai fazer a investigação com a família e vai descobrir o quê? Que a família não estava acompanhando aí esse desfraude. Aí por questões o quê? De demanda, de trabalho, né? Tá sobrecarregada, tá fazendo muita coisa em casa, tá tendo que trabalhar de casa, enfim. Então, as habilidades, gente, elas precisam também do que a gente chama de manutenção. Então, eu já tirei a fralda, mas a mamãe toda hora tem uma coisa, outra coisa pra fazer e tal, e eu tô aqui assistindo meu desenho, eu tô aqui no meu tablet, eu tô aqui no meu brinquedo, e eu acabo esquecendo, porque eu tirei a fralda há pouco tempo, né? Então ainda tô em processo de retirada de fralda. Se não tem essa manutenção, o que acontece? A tendência vai ser voltar aí a fralda. Esse é o exemplo da fralda, mas outras habilidades se perdem se a gente não coloca na manutenção, que é justamente isso, tá? Tem que manter aí essa habilidade. A Paulinha, muitas atividades que não sei se meu filho está aprendendo, ele não é verbal. E isso, então, ó, você tem que falar com a escola. Olha, escola, eu não sei se meu filho está entendendo, porque ele não consegue me dizer verbalmente. Mas ele consegue, Paulinha, te mostrar pelo comportamento dele. Então, se você coloca uma atividade, ele já fica nervoso, ele não quer fazer. Por quê? Porque tem alguma demanda ali excessiva para ele, por exemplo, tá? Ou então, você tem que organizar e estruturar melhor essa agenda. Aconteceu isso também agora. O que aconteceu? A mãe estruturou a agenda, uma gracinha. Mara, olha, tá bom. Aí eu falei, ele tá entendendo? Porque uma coisa não é você estruturar a agenda, não. É você estruturar a agenda e ele entender, tá? Então não adianta, se ele não entender, não adianta. Se você colocar uma agenda em chinês pra mim, não tá adiantando nada, tá? Eu vou continuar aí levando minha vida, porque se eu não entendo chinês, né? Então, aí eu verifiquei, mãe, ele tá entendendo? Tá, ele entende. Eu tirei as fotos igual a senhora mandou, tá bem legal. Falei, então tá, então vamos ver. Essa atividade, me mostra aí qual é a atividade. Aí ela me mostrou, eu falei, não, eu acho que ele dá conta, pelo que eu tô vendo, assim, a gente fazendo aqui, eu acho que tá bacana. Vamos ver, como é que tá a sua agenda? Ele acorda e toma café, aí depois vai ver o desenho e depois vai fazer a atividade. Opa, vamos mudar um pouquinho? Que tal ele fazer a atividade primeiro e depois ele ver o desenho? Então, vamos colocar uma atividade um pouco mais desafiadora ou uma coisa que ele não gosta tanto antes e uma coisa que ele gosta depois. Vamos pensar? E aí, vamos ver. Isso aconteceu ontem. Ainda não encontrei com ela de novo. É uma dica. Por quê? Porque às vezes o que acontece? Ele tá fazendo uma coisa legal e agora vai ter atividade da escola? Nem eu, né, gente? Se eu tô fazendo lá uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu tô me divertindo, pra eu deixar essa coisa que eu tô me divertindo pra ir pra uma coisa que eu não gosto tanto, é mais difícil. Agora, pra eu fazer uma coisa que eu não gosto tanto, mas depois eu tenho uma coisa legal, é mais motivador, tá? Então, às vezes, essa organização aí da agenda que a gente precisa ficar de olho, né? Aí a Paula tá falando que a coordenação motora grossa dele também é ruim. Então, Paulinha, você tem que trabalhar aí as duas coisas. A coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. E uma sugestão que eu dei para essa mãe é entrar aí no Google e procurar circuitos para fazer em casa. Gente, tem muitas sugestões bacanas, sabe? Você transforma a sua casa. Você muda o sofá de lugar, as cadeiras, traz o colchão para a sala. Mas assim, vale a pena porque você está trabalhando se você mora em apartamento. Se você mora em casa e tem um espaço maior, ok, aí dá para fazer corrida, né? Dá para pensar em outras atividades. Agora, uma coisa também importante, Paula,
não focar também só na coordenação motora grossa e fina. Focar também no esquema corporal, gente. É muito importante. A gente vê que muitos dos nossos meninos têm uma dificuldade aí com o esquema corporal, para a identificação das partes do seu corpo, a identificação das partes do corpo no outro, a identificação das partes do corpo no boneco, tá? Na boneca. Então, assim, trabalhar essas coisas também. Espelho, se você tiver a oportunidade de ir para frente do espelho, fazer movimentos para ele repetir, né? É bem bacana. Tem uma mãe que, sabe o que ela fez? Ela pegou o bombril, gente. Ela abriu o bombril todinho, fez tipo uma peruca para chamar a atenção do filho, para o filho ver, né? Ela colocou adesivo nos óculos para chamar a atenção, fez um nariz de palhaço, justamente para trabalhar aí essa identificação aí, né? Esse olhar no espelho, porque alguns têm uma resistência de se olhar no espelho. Então, assim, gente, usar a criatividade também. Então, trabalhar esquema corporal, tá? As partes do seu corpo, as partes do corpo da mamãe, né? Pegar um desenho, as partes do corpo aqui do boneco, ou então, se ele tem boneco ou boneca em casa, e mostrar, cadê o olho, o nariz, a boca. Essas habilidades, gente, que desde bebezinho as crianças aprendem e a gente nem sabe como elas aprenderam. Para os nossos meninos, a gente precisa ensinar. E às vezes nem são tão meninos assim. Eu tô orientando também uma família já de uma adolescente, né? Então, este adolescente, a gente foi ali fazer um checklist, tinha algumas habilidades básicas que ele não dominava, como, por exemplo, a imitação. Ele não conseguia imitar, ele tinha dificuldades para imitar. Então, a gente introduziu agora várias atividades de imitação. Só um minutinho. Quando eu tenho convidados, eu tomo água. Aí, quando eu tô sozinha, eu esqueço. Então, gente, é assim, a gente vê onde o nosso menino aí, nossa menina está, justamente pra gente trabalhar essas questões. Então, as habilidades básicas, elas são importantíssimas. Como o nome já diz, elas são básicas pra gente colocar outras habilidades. Mas assim, como eu já falei, a gente trabalha, só que como elas são muito intrínsecas, né? São juntas, quando uma vem, as outras vêm também, tá? Então assim, a gente só separa, vamos dizer assim, por uma questão mais didática. Mas na realidade, trabalhar com as habilidades básicas é importante porque aí as outras já vão se constituindo também. E aí a gente vai aumentando, né? E vai oferecendo outras coisas, sempre ampliando. A gente sempre vai pensar em ampliar. Como eu falei dos conteúdos pedagógicos também. Então, observar se os conteúdos da escola, né? Os conteúdos que o professor está mandando estão adequados, no sentido assim, que ele sabe aquele conteúdo, ou ele precisa voltar em conteúdos anteriores, tá? Então, se ele precisar voltar, se tem conteúdos básicos lá atrás e ele não domina, você precisa ensinar esses lá atrás para ele poder chegar aqui, tá? Então, assim, tem coisas que são sequenciais mesmo. No começo, gente, vai demorar. Às vezes, assim, a gente fala assim, ai, mas já tem tanto tempo que eu tô trabalhando, por exemplo, imitação, né, que a gente falou. Tem muito tempo que eu tô trabalhando e ele tem uma dificuldade. Sim, mas daqui a pouco, quando ele aprender a imitar, ele vai aprender um monte de outras coisas, porque a gente aprende muita coisa imitando, tá? E a gente não se dá conta disso. Então, tem muita coisa na nossa vida. Eu acho que a gente aprende mais imitando do que de outra forma. A gente nem se dá conta que você imita o outro o tempo todo, para você se comportar, para você falar. A gente fala a língua que a gente fala porque
a gente convive com as pessoas que falam a língua. A gente se comporta de um determinado jeito porque a gente vê as pessoas se comportando. Então, é muito cultural, né? A questão da imitação, e ela é básica para a aprendizagem, tá bom? Então, assim, quando essa imitação, ela vem, outras aprendizagens vêm. Aí não fica tão custoso, não fica tão moroso, não fica tão demorado pra gente aprender. Por quê? Porque as habilidades básicas, elas estão ali constituídas. E aí as outras vêm. E quando a gente organiza aí, vamos dizer, a vida deles, né, o horário deles, e eles começam a entender isso, eles começam a entrar aí na nossa rotina, na nossa agenda que a gente preparou, e sempre lembrando que a gente vai reestruturar. À medida que as coisas vão acontecendo, peraí, isso aí eu preciso mudar de lugar. Essa atividade está grande demais, e está demorando, por exemplo, ele consegue ficar 15 minutos sentado. Essa atividade aqui vai demorar mais de 15 minutos, então vou dividir, tá? Então, assim, a gente fala, vamos marcar a linha de base, ou seja, qual é a base ali do comportamento dele, do tempo que ele está conseguindo. Então, a gente tem que dar alguma coisa menor do que essa base, chegar na base para a gente ir superando essa base. É um processo. Trabalhar com pessoas, com TEA, com algum atraso no desenvolvimento, gente, é isso mesmo, é trabalho. Eu até brinco, né? Eu sou formadora de profissionais da educação, de professores, aí eu falo para os meus alunos professores, né? É arregaçar as mangas e preparar para trabalhar. Porque trabalhar com os meninos dá trabalho, literalmente. A gente sua a camisa. Por quê? Porque é muita insistência, persistência, consistência, e a gente não pode desistir, tá? É difícil, mas a gente consegue. Agora, a gente precisa estar atento aos objetivos que a gente quer atingir, um pouco de cada vez. E a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá, gente? Depois de amanhã, sexta-feira, a gente vai falar de habilidades básicas. Então, se você tem perguntas, manda aqui no meu direct, que sexta-feira a gente vai responder as perguntas, tá? Sexta-feira a gente vai continuar falando sobre habilidades básicas, tá? Amanhã a gente vai receber a Viviane Guimarães. Ela é a vice-presidente do Moab. Ó, tô até com a camiseta do Moab aqui. E ela vai falar pra gente sobre as lutas e conquistas das pessoas com TEA. Porque segunda-feira foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então ela vai vir com essa abordagem amanhã. E na sexta-feira a gente vai continuar falando de habilidades básicas. Vocês vão poder perguntar. A Paula disse que já passou por isso. O Daniel rasgou até dinheiro. A Olivia, Paula, aqui em casa meu irmão uma vez picou R$100. Gente, é verdade, tá? O Daniel também foi R$100. Gente, a Cleusa, Mara, parabéns pelos esclarecimentos indispensáveis e valiosos. Centro de Ensino Especial número 2 de Brasília. Gente, eu que agradeço imensamente. Fabrício, bem-vinda, bem-vindo. Kátia, bem-vinda. Seu Direito, Inclusão, bem-vindo. Domínio autista, usar reforçador, aquilo que a gente já vem falando, o que a pessoa gosta, né? Isso é fundamental. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Por conta da organização, né? Da agenda, mas é justamente para o que ele gosta a gente vir depois, para ser o reforçador, para ser o estímulo para ele fazer. Pedro, bem-vindo. Gardenha, bem-vinda. A Cláudia tá aqui. Oi, Cláudia, bem-vinda. A gente vai ter a presença da Cláudia aqui semana que vem. A Cláudia vai falar conosco também um pouquinho. Então, gente, nós chegamos agora ao fim
dessa nossa live de hoje, falando sobre habilidades básicas. Sexta-feira a gente vai voltar a esse tema. Então, se você tem alguma dúvida, se você quiser compartilhar aí a sua história, a sua vida aí, como a Olivia, né? Vou depois marcar com a Olivia. Olivia, vem contar aí essa história pra gente da seletividade alimentar, né? Então, assim, sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Então, eu espero vocês aqui. Convidem já as pessoas, se vocês gostaram. Quem chegou hoje pela primeira vez, se gostou, já convide seus amigos. E amanhã nós vamos receber a Viviane Guimarães. Ela é a vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil. Vai falar sobre as lutas e conquistas das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, eu convido você também a participar, tá? E vou ressaltar aí os nossos vídeos no canal do YouTube, Mara Rubia Martins. Até o momento são 148 vídeos. Veja aí pelos títulos, pelos temas que te interessam. Dê o seu like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal, para o nosso canal crescer, né? E a gente poder compartilhar ainda mais o conhecimento. No final, entra aqui na minha bio, que aqui também tem, além do canal do YouTube, tem o Telegram, tem meu Facebook. Lá no Telegram tem muito material, tá bom? Gente, muito obrigada. Tenham uma excelente noite e amanhã, às 18 horas, eu espero vocês aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Beijo, beijo.